Bom dia a todos. É, Hoje nós vamos dar continuidade a assunto que está presente no livro didático, no livro de vocês, certo? E eu já quero deixar de antemão que surge alguma dúvida em relação ou à explicação ou a questões ou exercícios que eu passar e tiver no livro, entre em contato comigo ou pelas redes sociais ou pelo Google Sala de Aula, tá bom? Tanto um quanto o outro aí, eu sempre vou estar presente, principalmente no Google Sala de Aula, para auxiliá-los, tá? Então, vamos lá. Hoje eu peguei uma aula um pouco mais completa. E eu espero que, vamos ver quanto tempo vai demorar aí, eu espero que não demore tanto, que vai pegar um pouco vai pegar da pré-história, certo? E vai até as primeiras civilizações. Então vai pegar do homem ali no Paleolítico, né? Do homem que vivia ali de forma nômade, não tinha um local fixo, não tinha uma cabana, uma casa específica, sempre estava migrando em vários lugares, morava normalmente, habitava às vezes cavernas, certo? Sempre via da caça e da coleta constante, até chegar ao homem nas primeiras civilizações, né? Na primeira vez que ele vai começar a desenvolver a escrita, a desenvolver a política, a desenvolver as primeiras cidades, certo? Chega até nesse momento. Porque a gente faz uma revisão sobre assunto que a gente já viu antes e ao mesmo tempo aborda assuntos novos, tá bom? E sem mais delongas, segue o vídeo. Meu povo, a primeira coisa aí, deixa eu tirar minha cara aqui da frente. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que normalmente quando a gente fala sobre a origem da humanidade, onde surgiu o ser humano, né? Essa espécie hoje em dia que está desmatando tanto, né? Ela está entrando em conflitos, guerras mundiais, que conseguiu dividir o átomo, que conseguiu mapear o DNA, né? Conseguiu fazer o avião chegar à Lua. É de onde surgiu esse ser, né? A primeira coisa é que há um consenso científico, há um consenso dos historiadores também, falando que o homem ele surgiu na África, certo? Ele surgiu na África. Então a humanidade ela surgiu na África há aproximadamente 2,5 milhões de anos. Tudo bem? E aí, de 2,5 milhões de anos até o nascimento de Cristo, né? Seria, penso a quantidade de tempo, né? Tanto que é grande. É muito maior do que a história do homem depois do surgimento da escrita, por exemplo. Então, a maior parte da história do homem, primeira coisa que eu quero que vocês entendam, e isso eu costumo repetir, é que a maior parte da história do homem não é ele vivendo no meio urbano, trabalhando em questões administrativas. Não, a maior parte da história do homem é ele sendo caçador, coletor, vivendo daquilo que ele comia no dia que ele caçou aquilo, naquele dia aquilo lá que ele vai se alimentar. No outro dia ele tinha que se preocupar de novo com isso. Então a maior parte da história do homem é essa, certo? É um período então. Então esse período, esse grande período, né, que é conhecido como pré-história, é o primeiro momento da história do homem, normalmente ele é dividido em dois, como está colocado aí na tela. Dividido entre paleolítico, certo? E neolítico. Paleo, você tem que entender ele como antigo e neolítico como algo novo. Neo, né? A própria ideia neo já dá uma ideia de algo novo, né? Então, neo novo e paleo antigo. Então, um veio antes e o outro veio depois. Normalmente também se fala o seguinte, que paleo é o momento da pedra lascada e neolítico é o momento da pedra polida. Tá bom? Vamos a algumas características desses dois períodos para a gente entender ele melhor, tá? E aí na tela está demarcando também aproximadamente quando é que começa um período e quando é que acaba o outro. Por exemplo, você vê que 4 milhões de anos atrás é aproximadamente o surgimento ali desses hominídeos, né? Especificamente eles colocaram aí, né, o Australopithecus, até 10 mil anos antes de Cristo, que vai marcar ali, né, o surgimento da agricultura e o começo do que eles vão chamar de Neolítico. Então, observe a quantidade de tempo, né? Só no Paleolítico. Então, vamos às características do Paleolítico. Normalmente, o homem no Paleolítico ele é caçador e coletor, certo? Habitava cavernas. E no Paleolítico também, que o homem vai começar a domesticação do fogo, certo? Vai ser no Paleolítico que o homem vai começar a domesticar o fogo. E aí vocês têm que entender que o fogo, nesse momento em específico, ele não é simplesmente de longe uma coisa para você se aquecer, né? O fogo também era um instrumento de poder. Então imagina o que era você ter um fogo, né? Começar a dominar o fogo, a utilizar o fogo. Isso daí dividia grupos, foi extremamente importante
para a história do ser humano. Há inclusive alguns cientistas ali que apontam que o surgimento do fogo, e a partir do momento que o homem começa a cozinhar os primeiros alimentos dele, é o que permitiu que ele desenvolvesse um cérebro maior. Porque para a gente ter um cérebro grande, você também gasta muita energia, certo? Então você também, como é que você vai comer o tanto que é necessário? Se essa comida está cozida, é mais fácil de você se alimentar, tá bom? Então, o Neolítico ali, tendo essas características, normalmente o homem era caçador, coletor, né? Habitava cavernas, dificilmente era fixo, né? Por isso que ele chamava de nômade. Não tinha desenvolvido a agricultura, não tinha aprendido a domesticar nenhum tipo de animal. E aí, no final do Paleolítico, ele vai conseguir começar a domesticar, começar a descobrir, né? Normalmente fala sobre descoberta, né? Do fogo, tá bom? E aí a gente vai entrar agora no período que é conhecido como Neolítico. O que demarca ali, né, 10 mil anos antes de Cristo e o começo do período Neolítico é uma coisa muito específica. Principalmente o desenvolvimento da agricultura. Penso tanto que a agricultura é importante, é fundamental para a civilização humana. Sem ela, a gente não conseguiria se fixar nos lugares. Sem ela, a gente não existiria cidades, né? Porque tudo depende da agricultura, porque a partir desse momento você consegue produzir, não mais depender de comer daquele dia, né? Você consegue plantar, se organizar a longo prazo, tá bom? Então, 10 mil antes de Cristo vai acontecer o que eles vão chamar, às vezes pode aparecer no livro de vocês também como Revolução Agrícola, mas efetivamente é uma revolução sim, porque vai mudar a parte da história do homem, né? É o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento dessa organização, tá bom? Outra coisa que vai surgir também a partir desse momento é que o homem ele vai deixar de ser nômade, né, que é o que ele era anteriormente, nômade no sentido de, não sei se eu falei nômade ocidentário antes, mas nômade é aquele que vive em vários lugares diferentes, ele nunca está fixado no lugar, que é o caso do Paleolítico anteriormente, certo? Agora, no Neolítico, ele já vai ser sedentário, já vai ficar em um local só, já vai viver em um local só, certo? Inclusive por causa da própria desenvolvimento da agricultura permitiu isso. Então, no momento do Neolítico, ele vai ser primeiro sedentário, vai viver em um local só, vai desenvolver a agricultura, o fogo vai estar auxiliando nele em todo esse processo e mais para frente, aproximadamente ali 4 mil anos para frente, antes de Cristo, 6 mil anos antes de Cristo, o homem também vai estar começando a desenvolver uma dominação de alguns metais. Tá bom? Tudo ok? Até aí? Espero que não esteja ficado tão confuso, tá? Mas qualquer coisa, entre em contato aí que a gente, de qualquer forma, também vou deixar o link de outras aulas, tá? Vinculados a esse tema também, para poder auxiliá-los. Mas vamos seguir em frente. Uma coisa interessante é que eu falei no começo, então, que a origem da humanidade, dos seres humanos, foi na África, né? E que ele vai migrando, né, para os outros continentes. Então, assim, efetivamente ele surge na África, o Homo sapiens sapiens, que é a espécie humana, ela vai surgir na África e ele vai migrar para outras regiões. Inclusive, a teoria mais plausível e a que é mais aceita hoje, mas existe outras, né, é que ele vai chegar na América através da Ásia. Ele vai ter esses caminhos que eu estou marcando aí, tem umas setinhas, tá demonstrando ele saindo da África e indo para os outros continentes, certo? E as outras possibilidades também dele ter chegado aos outros continentes, exatamente ele saindo da África, né? Uma coisa extremamente interessante, né? Normalmente a gente pensa que por causa tá vendo essas imagens que tá do lado, que coloca o homem de forma linear, um atrás do outro, como se ele fosse desenvolvendo aos poucos, né? Normalmente aquela imagem que principalmente está no lado de cima aí, que mostra o macaco, e depois até chegar no homem lá na frente. Então, normalmente não é que essa imagem esteja errada, mas ela não aponta algumas coisas importantes. Por exemplo, o fato é o seguinte: não vai existir um tipo de hominídeos, né? Uma espécie de homem, né? Naquele momento, né? Há 2,5 milhões de anos. Mas vai existir vários tipos de homens. Porque os arqueólogos, que é as pessoas e os biólogos ali, as pessoas que vão trabalhar encontrando, né, os fósseis, etc., eles não vão encontrar um tipo de ser humano, mas vão encontrar outros tipos. E aí vai existir uma variedade ali enorme. Homo habilis, né?
Homo erectus, Homo sapiens sapiens, que é o que a gente era, e eles vão viver em diferentes locais do mundo. Por exemplo, Homo sapiens na África, mas na Ásia já vai ser outro homem, já vai ser o Homo de Neandertal. E aí você vai para outra região, já existe um outro tipo de homem. O fato é que é o seguinte, não se sabe o que os cientistas não sabem muito bem o que aconteceu. Há várias teorias sobre essa perspectiva, mas o fato é o seguinte, em determinado momento, todos os outros tipos de homos desapareceram, começaram a desaparecer aos poucos, e só vai existir o Homo sapiens. De duas ou uma, há uma teoria de misturar, né, as espécies, enfim, né, e aí o Homo sapiens se sobrepôs, ou o Homo sapiens efetivamente acabou eliminando, certo? Esses outros tipos de Homo que existiam nos outros continentes. Tudo certo até aí? Então vamos dar continuidade. Uma coisa extremamente importante, essa daí é a linha do tempo histórico de história geral, tá? Divide a história, se você for olhar direitinho, ela começaria ali na antiguidade. Pré-história já dá uma ideia diferente, né? Como se não existisse história antes disso, sendo que a maior parte da história do homem é a pré-história. Hoje em dia a gente não tem mais essa visão. É claro que existiu história antes da escrita, porque acabou a pré-história, vai começar a antiguidade, o que vai demarcar o final de um e o começo da outra? Surgimento da escrita, tá bom? E efetivamente, o que você vai observar aí? Essa linha do tempo, de história geral, ela normalmente é eurocêntrica. Por que eu aponto ela como eurocêntrica? Ela foi feita por historiadores franceses no século XIX. Porque toda a marcação das transformações, né, da história de um momento para o outro, né, do final da Idade Antiga para a Idade Média, para a Idade Moderna, são demarcações de acontecimentos especificamente europeus, especialmente depois da Idade Antiga, tá? Então você vai perceber ali, por exemplo, 476, né, queda do Império Romano, do Ocidente. Então, tá contando a história assim, mais do ponto de vista ocidental, europeu, certo? E as outras demarcações também são da mesma forma. Então a gente tem que tomar um certo cuidado com ela. Hoje nós vamos estudar duas coisas específicas, né? A gente já está estudando aqui, delimitando pré-história, e agora a gente vai entrar em história antiga, né? Ou idade antiga. Vamos lá. Uma coisa importante de se falar é que normalmente quando a gente entra, e aí lembrando, né, quando é que começa a Idade Antiga e quando é que ela acaba? Ela começa com o surgimento da escrita entre 6 e 4 mil anos atrás, surgiu com os sumérios, tá? O primeiro tipo de escrita, e ela vai até 476, né, com o final do Império Romano. A história antiga, então, ela surge com a escrita, certo? E ela vai até 1476 com o final do Império Romano. Normalmente, a antiguidade aí, essa parte da história que é conhecida como Idade Antiga ou Antiguidade Oriental ou Clássica, ela é dividida nesses dois parâmetros, é dividida dessas duas formas, tá? Antiguidade Oriental e Clássica. Normalmente, Oriental e Clássica, porque é o seguinte, se você for olhar no mapa aí, tá vendo Mesopotâmia, Pérsia, Egito, essas aí seriam que a parte da antiguidade que é oriental, certo? A parte da antiguidade que é oriental. Já Roma e Grécia é a parte clássica, né? Que é a parte da antiguidade ocidental, certo? Então falou sobre a antiguidade oriental, você tem que lembrar ali do povo mesopotâmico, das regiões ali mesopotâmica, da Mesopotâmia, lembrar do povo persa, da civilização persa, lembrar do Egito, lembrar dos hebreus. Agora, quando você fala, professor, sobre Roma e Grécia, aí já entra na antiguidade clássica, tá bom? Só para a gente separar, para não confundir futuramente. Lembrando que hoje eu vou dar um foco especial em antiguidade oriental, mas nas próximas aulas aí a gente vai entrando aos poucos. É claro que tem que terminar primeiro a antiguidade oriental, mas a gente vai entrar também aos poucos em antiguidade clássica, tá? No caso os gregos e os romanos. Então vamos lá. A primeira coisa, deixa eu tirar minha cara da frente aqui. A primeira coisa importante é que na antiguidade oriental, que são no caso as civilizações aí, Egito, Mesopotâmia, hebreus, persas e fenícios, ela vai surgir em uma parte que é conhecida como crescente fértil, certo? Então ali, né, que vai ter alguns rios importantes,
certo? Principalmente ali o Egito vai depender muito do Nilo, mas vai ser conhecido como crescente fértil porque existem várias regiões, vários rios ali próximos que eles são extremamente importantes para essas civilizações. Né? Quando você olha para a Mesopotâmia, o rio Tigre e o Eufrates, eles são as bases, né, da civilização mesopotâmica. Quando você olha para o Egito, o rio Nilo é a base ali do Egito. E aí entra numa disputa muito grande, porque quem está dentro dessa região quer se manter nessa região e quem está fora quer entrar. Então há uma relação de conflito constante, existia, né, uma relação de conflito constante na região para poder acessá-la, tá? Então, extremamente importante compreender essas duas visões aí, tá bom? Então, sigamos. Características gerais, né? Primeira coisa, né? Existe aquilo que normalmente é definido como modo de produção, né? Características gerais dessas civilizações que a gente está falando aqui, tá? Do Egito, da Mesopotâmia, dos hebreus, dos persas, dos fenícios, tá bom? Então, primeira coisa, normalmente existe um modo de produção, e o modo de produção deles era um modo de produção asiático. Eu vou explicar de uma forma um pouco mais tranquila. Quem era dono da terra normalmente eram os reis daquela terra, certo? Então, existia ali os reis, que eram dono da terra, e aí o restante da população usufruía dessa terra e, em troca, pagava o rei em serviço, certo? Em troca, pagava o rei ou em serviço ou em algum tipo de mercadoria, mas normalmente a terra quem detinha a terra, o poder da terra, era normalmente o rei, que era dono da terra, tá bom? Então, inclusive, construção de pirâmides, de zigurates, né, que era uma espécie também muito próximo das pirâmides, todas essas construções monumentais gigantescas da antiguidade oriental, elas vão ser vinculadas sempre a esse modo de produção, tá? Segunda, uma coisa importante, né? Porque já que a gente está falando sobre essas construções, eu até brinquei aí, coloquei essas pirâmides voando aí, né? Existia as pirâmides. Qual que é a última descoberta sobre elas? Pessoal, eu vou deixar até um link depois aí embaixo do Nerdologia explicando hoje em dia porque hoje em dia se compreende mais como é que foram construídas as pirâmides. Primeira coisa que tem que tirar da cabeça é que não tem nada a ver com alienígenas do passado, nem nada assim, tá? Foi construído pelos seres humanos. Parece que a gente acha que quando vai voltando no passado, o ser humano vai perdendo a capacidade, mas não tem nada a ver com isso. E foi efetivamente construído inclusive, africanos, né? Porque o Egito era na África, né? Então, reconhecer essas questões aí. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje em dia existe ali o pessoal vinculado à engenharia, à arquitetura, que já conseguiu desvendar como é que essas pirâmides foram construídas efetivamente. Também encontraram alguns pergaminhos, alguns documentos que mostravam mais ou menos ali como é que já funcionava a construção das pirâmides. Foi através desses pergaminhos, inclusive, que eles conseguiram desenvolver isso. Mas eu vou deixar alguns links aí embaixo para não ficar um assunto muito grande, que vai permitir que vocês tenham acesso à forma como essas pirâmides foram construídas de forma um pouco mais detalhada, né? Inclusive com alguns acessos. O ruim é que tem alguns documentos ali que são muito difíceis de entender, mas eu vou deixar eles lá com o vídeo do Nerdologia, que é um canal de qualidade, inclusive sempre deixa a fonte lá, ele vai auxiliá-los, tá? Então existia, por conta dessa ideia de, voltando lá a modo de produção asiático, existia essa ideia de cooperação coletiva e obrigatória, né? Segunda coisa, normalmente se fala que essas civilizações da Antiguidade Oriental, elas eram hidráulicas. Tem que tomar um certo cuidado aí, não é que são sociedades que têm água, toda sociedade vai ter água e vai depender da água. A grande questão aí é que eles vão criar, né, mecanismos para locomover a água para várias regiões ali, dentro da crescente fértil, e para irrigar a agricultura deles. Por isso que a gente vai chamar. Eu coloquei aí alguns canais, irrigações, represas, tudo isso era uma característica dessas sociedades que eram conhecidas como sociedades hidráulicas, tá? Essa de cima, obviamente, um canal também, né? Para cometer irrigação, para levar irrigação, mas essa daí é mais atual. E aí nessa foto abaixo, na imagem da pintura, como é que era realizado antigamente.
E por último, vamos para a religião desses povos. A religião da maior parte dos povos na Antiguidade Oriental, ela era essencialmente politeísta, era predominantemente politeísta. Então, se você fosse no Egito, apesar de um determinado momento ali, 14 mil anos, 14 séculos antes de Cristo, existir a primeira vez uma tentativa de monoteísmo, o Egito predominantemente vai ser politeísta, tá? Já a Mesopotâmia também politeísta. A única exceção dessas civilizações aí vai ser os hebreus, tá? Que vão ser uma das primeiras civilizações, inclusive, a sistematizar o monoteísmo. Lembrando, né? O que vai ser politeísmo e monoteísmo? Politeísmo é a crença em vários deuses. Monoteísmo é a crença em apenas um Deus. Tá? Então todas as outras civilizações acreditavam em vários deuses. E apenas os hebreus vão acreditar em apenas um Deus. Tudo certinho? Meu povo, aqui a gente finaliza o slide, finaliza também a aula. Eu vou deixar outros links, tá? Para poder auxiliar vocês com o conteúdo, com outras aulas aí também embaixo. E também utilizem um livro, né, didático para poder auxiliar vocês nesse empreendimento que é aprender aí sobre a civilização antiga, sobre a antiguidade oriental e clássica e também sobre pré-história. E vamos junto aí nessa quarentena para poder aprender, tá bom? Grande abraço, até a próxima.